E aí, meus amigos, minhas amigas, vamos hoje trabalhar e estudar a questão do se é partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Esse é um tema muito recorrente nas provas e concursos de língua portuguesa, né? Os concursos geralmente cobram esse tema, por ser um tema que engana muitas pessoas, né? A gente não para refletir sobre uma palavra tão pequena que pode ser confundida por muitos. Bom, nós estamos falando do assunto da voz ativa ou da voz passiva. Quando eu falo o menino leu o livro, nós estamos tendo aqui um sujeito, que é o menino, um verbo, que é o verbo ler, e um complemento, que no caso é o livro. Mas quando falo o livro foi lido pelo menino, aqui, ó, o livro foi lido pelo menino, nós estamos falando da voz passiva. Essa construção frasal, essa frase, esse todo lógico, ele está na voz passiva. E a voz passiva, ela possui duas formas. A forma analítica, que é assim: o livro foi lido pelo menino, e a forma sintética, que é assim: leu-se o livro pelo menino. Dessa forma, nós podemos compreender, né, dissumir que, na forma passiva analítica, nós temos o verbo ser, mais o particípio. Já na forma sintética, nós temos, o verbo mais o se. Leu-se o livro pelo menino. Vamos aqui relembrar o assunto de regência verbal. Todos sabemos que um verbo pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto, pode ser verbo intransitivo, ou pode ser verbo de ligação. Verbo transitivo direto é aquele que não necessita de preposição, ou seja, eu leio um livro. O verbo ler, ele é transitivo direto, não exige preposição. Quais são as preposições? As principais são a preposição de, a, por, em, para, entre outras. Porém, nós não estamos interessados em ver quais são as preposições. Nós estamos apenas interessados em analisar a regência do verbo. Se trata de um verbo transitivo direto, indireto, intransitivo ou verbo de ligação. Por quê? Se o verbo for transitivo direto, que nem o verbo ler, o verbo fica no plural se o sujeito estiver no plural. Como assim, Pedro? Vamos ver. Leu-se o livro pelo menino. Se fosse os livros, deveria o verbo ficar no plural também. Então, leram-se os livros pelo menino. Vende-se uma casa. Vendem-se umas casas. Vendem-se terrenos. O verbo vender é também transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Não exige preposição. Mas o verbo precisar, por exemplo, quem precisa de alguma coisa, no sentido de necessitar, ele é um verbo transitivo indireto. O verbo precisar é transitivo indireto, porque necessita da preposição de. Por necessitar da preposição de, o verbo precisar, no plural, não varia, ou seja, fica no singular. Precisa-se de ajudante. Se for ajudantes, o verbo não vai variar. Precisa-se de ajudantes.
Agora o verbo morrer. Imaginemos o verbo morrer. Morre-se muito naquele país. O verbo morrer é intransitivo, não exige complemento nenhum. Quem morre, morre somente. Não tem complemento. Nesse caso, o verbo morrer, ele vai sempre ficar no singular. O verbo transitivo, por exemplo, viver, vive-se bem aqui, sempre vai ficar no singular. Os verbos de ligação, eles, com o tempo, você decora. São estes verbos aqui. Verbos ser, estar, permanecer, ficar, no sentido de ficar com raiva, ficar contente, entre outros. O verbo de ligação, ele também nunca vai variar. O único verbo que vai variar é o verbo transitivo direto, não é? Deixa eu limpar aqui. Bom, vamos resolver agora algumas questões. Mas antes, eu quero lhes dar algumas dicas para a resolução das questões. Em geral, elas perguntam se o verbo varia ou não. Você vai se lembrar, por favor, lembre-se disso, do que eu falei aqui, do que eu lhe trouxe neste quadradinho aqui, ó. Verbo transitivo direto fica no plural, transitivo indireto não varia, verbo intransitivo também não varia, e verbo de ligação não varia. O único verbo que varia é o verbo transitivo direto, por isso que vendem-se casas está correto. Bom, o verbo vender é transitivo direto, portanto, o correto é vendem-se casas e não vende-se casas. O verbo comprar, quem compra, compra algo. É transitivo direto, portanto, compra-se imóvel ou compram-se imóveis. O verbo viver é intransitivo, portanto, vive-se bem. O verbo morar é transitivo indireto, porque quando você faz a conjugação do verbo, quem mora, mora em algum lugar. Exige-se, portanto, uma preposição para reger o complemento. Então, vamos aqui à resolução de algumas questões para melhor compreensão. Vamos aqui. Do Banco do Brasil, a questão: frase gramaticalmente correta. Ele quer a gramaticalmente correta. Então, vamos lá. Procurou-se as mesmas pessoas. Procurou-se as mesmas pessoas é uma frase gramaticalmente incorreta. Por quê? Nós estamos aqui vendo o se, não é? Vamos lá, ver o se. O verbo procurar, ele é verbo transitivo direto. Porque quem procura, procura alguma coisa ou alguém. Sendo o verbo transitivo direto, vamos voltar para o meu quadradinho aqui, ele fica no plural se o sujeito estiver no plural. As mesmas pessoas está no plural. Essa parte da frase está no plural. Portanto, nós devemos também flexionar o verbo. Essa frase está incorreta. Não é a alternativa correta, a letra A, portanto. Letra B, vamos analisar. Registrou-se os processos. A mesma coisa. Nós temos o se aqui. Processos é o sujeito, está no plural. O verbo registrar
é um verbo transitivo direto, não exige nenhuma preposição. Por ser verbo transitivo direto, ele varia no plural. Processos está no plural, registraram-se os processos. Respondeu-se aos questionários. Essa frase está gramaticalmente correta ou não? Vamos à análise aqui. O verbo da vez é responder, no sentido de responder a uma indagação. O verbo responder ele admite duas regências. Ele pode ser verbo transitivo direto, quando quem responde alguma coisa, ou pode ser verbo transitivo indireto, quando quem responde a alguma coisa. Olha aqui a preposição a. A é uma preposição. É por isso que é interessante a gente fazer as questões para que a gente possa fixar melhor as preposições, assim como os verbos de ligação. Sendo um verbo transitivo indireto neste caso, o verbo responder não varia. O verbo responder, conforme nosso quadrado aqui, sendo o verbo transitivo direto, ele fica no singular, ainda que o sujeito esteja no plural. Portanto, nós temos o verbo responder, conforme o nosso quadradinho aqui, ele é um verbo transitivo indireto, fica sempre no singular, nunca varia. Por quê? Neste caso aqui, aos questionários, é objeto indireto, não é sujeito. Só varia se for verbo transitivo direto, não varia sendo sujeito. Portanto, a letra correta é a... Eita, tá difícil. A letra correta é a letra D. De caraca, tá fácil demais. Bom, vamos aqui ver as outras alternativas e o porquê delas não serem a resposta correta. Vamos aqui. Ouviu-se os últimos comentários. O se está junto ao verbo ouvir, tá ok? Ouvir é um VTD, ou seja, verbo transitivo direto. Ele varia no plural, como aqui está no plural, os últimos comentários estão no plural e o verbo está no singular, a frase está gramaticalmente incorreta. Somou-se as parcelas. Está incorreta porque o verbo é somar e quem soma algo é um VTD, verbo transitivo direto, que varia. Como não variou, nós deduzimos que está incorreta essa alternativa. Vamos à próxima questão. Assinale a frase em que o se é pronome apassivador ou partícula apassivadora, viu? Partícula apassivadora e pronome apassivador têm o mesmo significado. Está querendo dizer que a voz está na voz passiva. Vamos lá. Não se atende a reclamações posteriores. Essa frase é interessante. Porque o se, vamos ver aqui, o se está aqui, ó, antes do verbo atender. O verbo atender, nesta acepção aqui de prestar auxílio, é verbo transitivo indireto. Cadê a preposição? Está aqui, ó. Preposição a. Não se atende a algo. Quem atende, atende a algo ou a alguma coisa. Se houve preposição, nós desumimos, nós podemos
interpretar que se trata de um verbo transitivo indireto e, portanto, não varia, ainda que o seu objeto indireto esteja aqui, ó, no plural. Não é essa a resposta, não é. Vamos à letra B. Ele quer que seja uma partícula passivadora, portanto, vamos procurar um verbo transitivo direto. A letra B é assim: sabes se o resultado já foi afixado? Ora, então essa é mais fácil ainda. A letra B não é a resposta correta, porque o se aí, ele está atuando nem como partícula passivadora, nem como índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso aqui, sabe se... Tu sabe se ele já chegou, por exemplo? O se, ele atua como conjunção. Ele é conjunção, nem é partícula, nem é índice de indeterminação do sujeito. Portanto, não é essa a nossa alternativa. Do mesmo modo, na letra C, nós temos o se atuando como conjunção. Veja aí, conjunção subordinativa. Veja aí, veja aí. Só irei ao teatro se fores comigo. Ou seja, nós estamos percebendo que o se aqui é uma conjunção. O se é uma conjunção. Não é essa também. Registraram-se os acidentes mais importantes. Opa, o verbo é registrar. O verbo é registrar. O verbo registrar, no sentido de armazenar informações, ele é VTD, ou seja, é transitivo direto. Quem registra, registra alguma coisa ou alguém. Sendo assim, ele varia se o seu sujeito estiver no plural. Acidentes está no plural, portanto, aqui nós temos o se atuando como partícula passivadora. Esta é a nossa alternativa. E a letra E? A letra E é interessante. É mais interessante ainda. O se é uma palavra tão complexa na língua portuguesa que ela pode ser partícula passivadora ou pronome passivador, índice de indeterminação do sujeito, conjunção subordinativa e ainda pronome que indica reciprocidade. Por quê? O verbo da vez é retirar. O verbo é retirar. Retirar-se. Eu me retiro. Tu te retiras. Ele se retira. Como o verbo retirar está junto ao se, quem se retira. Nós temos aqui um verbo transitivo indireto. Perdão, um verbo intransitivo. Sendo um verbo intransitivo, não vai mudar o verbo, não vai haver uma voz passiva. Nós temos aqui voz ativa. Todos se retiraram, eu me retirei. Nós temos voz ativa, nós temos aqui um sujeito, nós temos aqui um predicado, né, um verbo, e nós temos aqui um complemento adverbial. Dessa forma, nós podemos confirmar que a alternativa correta é a letra D de Dinamitando Português. Depois mande aí umas dicas de letra para a gente melhorar o nosso repertório, viu? Questão 3. As orações que seguem se constituem de verbos acompanhados do pronome se, ora atuando como pronome passivador, ora com índice de indeterminação do sujeito, certo? Dessa forma, analise-as atribuindo a classificação correta segundo o código expresso. É esse código aqui, ó. Esse código aqui. Lembre-se de que a classificação correta se encontra relacionada à concordância que se dá entre o verbo e o sujeito. Tudo bem. Se o se atua como partícula apassivadora ou pronome apassivador, nós chamamos de a. Se o se atua como índice de indeterminação do sujeito, chamamos de b. Vamos aqui ver as alternativas.
É bem pequeno, né? Deixa eu diminuir aqui a letra. Assistiu-se a grandes espetáculos naquela noite. Pessoal, o verbo da vez é assistir. Agora perceba que assistir, no sentido de ver, ele é ver, ter, ir. Ele é transitivo indireto, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, nós temos que aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Vou botar aqui do lado, que não cabe aqui. Promovem-se grandes eventos culturais. Só de o verbo já variar, nós já podemos desumir que se trata de partícula passivadora, é ou não é? Porque o índice de determinação do sujeito nunca varia. Nunca varia. Precisa-se de funcionários experientes e confiáveis. O verbo da vez é precisar. Olha esse dia aqui, ó. É uma preposição. Se nós temos um verbo uma preposição de, e nós temos um complemento no plural e o verbo está no singular, nós concluímos que se trata de um índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem aqui. Verbo viver, quem vive, vive. É intransitivo, índice de indeterminação do sujeito. Discutiram-se as novas estratégias a serem aplicadas. O verbo discutir, ele pode ter duas regências. Quem discute, discute algo, ou quem discute, só discute. No caso aqui, como o verbo variou, está no plural, ó, perceba. Agora perceba que o verbo está no plural. Se variou, não tem outra. É partícula passivadora, meu amigo. O verbo alugar. Alugam-se apartamentos para temporada. É um verbo muito comum. O correto é alugam-se apartamentos, porque ele concorda. O verbo alugar varia, porque é um VTD, né? Verbo transitivo direto, perdão. Portanto, é partícula passivadora. Conserta-se aparelho doméstico. O verbo consertar, no sentido de reparar, ele é transitivo direto. Portanto, o se aqui atua como PA, partícula apassivadora. Necessita-se de recursos financeiros. Verbo necessitar, clássico esse verbo transitivo indireto. Se o verbo é transitivo indireto, o se só pode ser IIS, ou seja, índice de indeterminação do sujeito. Vamos à próxima questão. Acerca dos enunciados abaixo, analise-os e registre as impressões obtidas, tendo em vista os conhecimentos de que você dispõe acerca da concordância que se dá entre o verbo e o sujeito. Ele quer que nós analisemos as duas orações, né? Bom, temos duas orações. Provavelmente, tratando do si, evidentemente, óbvio, a aula é sobre o si. E vamos aqui tratar se a oração está correta ou errada. Criou-se expectativa em relação ao acontecido. A oração está correta ou errada, pessoal? Essa primeira aqui. Está correta ou errada? Nós temos o se com o verbo criar. Criar. Quem cria, cria algo. Eu criei um vídeo, por exemplo. Verbo transitivo direto. Por ser verbo transitivo direto, o se atua como partícula passivadora e o verbo concorda com o sujeito. Mas o sujeito é esse aqui, ó, essa palavra, expectativa, singular. Estando no singular, nós podemos concluir que o verbo deve estar no singular, o que é o que acontece aqui. Esta frase está correta, portanto. Criaram-se expectativas em relação ao acontecido. Verbo criar de novo, VTD, ou seja, ele varia no plural. Criaram-se expectativas. Está correta também. E o se, da mesma forma, é
partícula apassivadora. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa explicação de SI, índice de determinação do sujeito, ou partícula apassivadora. Espero que tenha lhe ajudado e até o próximo vídeo.